alunos juniores da Minibam, tudo bem com vocês? Estou de volta para nós continuarmos aí os estudos sobre os nossos reis de Israel e agora também de Judá. Trouxe aqui, como eu disse na última aula, né, que traria na próxima, os nossos livros dos reis. Livros dos reis de Israel, livros dos reis de Judá, para que a gente continue aí organizando essa longa lista de reis que aconteceram agora daqui para frente, dos dois lados, no Reino do Sul, no Reino do Norte, e nós vamos então organizar nesses livros os reis de cada período que nós estaremos estudando e também marcando aí se esses reis foram bons ou ruins, tá bom? Vamos começar aqui com o Reino do Norte, que foi o Reino de Israel. Nós colocamos já aqui, vamos ver se dá para ver bem, nós já colocamos aqui o rei Saul, que foi o primeiro, Davi o segundo, terceiro Salomão e quarto Jeroboão, quando o reino foi dividido. Nós vamos colocar aqui os reis que foram bons, tá bom? Então, Davi foi um bom rei, Salomão relativamente foi um bom rei também até um certo ponto, né? No final da vida que ele foi dando uma pisada na bola. Nós vamos colocar aqui também no outro livro, o livro dos reis de Judá, também está aqui Davi, um bom rei, e Salomão também. Porém, Saul não foi um bom rei. Vou colocar uma carinha triste aqui. E Jeroboão, neto de Salomão, também não foi. Vamos classificando aqui os nossos reis, tá bom? Já do lado de Israel, vamos colocar também uma carinha ruim no rei Saul e também uma carinha triste aqui no rei Jeroboão, que veio aí dividir o reino, né? Causar discórdia. Ele roubou aí na época em que o reino foi dividido, tá bom? Depois disso, nós teremos o rei Nadab, também o rei Baasa, também o rei Elá, também o rei Zinri, também o rei Tibni, depois o rei Omri e finalmente o rei que nós estudaremos hoje, que foi o rei Acabe. Vocês conseguem ver bem? Esses reis todos, crianças, foram péssimos. Vamos colocar nossos emojis tristinhos na frente de cada um desses reis, porque eles não foram bons reis para o reino de Israel. Foram reis idólatras, corruptos, injustos, cobravam altos impostos, se misturaram com outros povos, trouxeram idolatria, farra, bagunça para o reino, entristecendo o coração de Deus. E assim foi seguindo a história do Reino do Norte, o Reino de Israel. Já do lado de Judá, durante esse monte de rei aqui até chegar a Acabe, nós só teremos mais o rei Abias e também o rei Asa. Rei Asa, vou até tirar emprestado aqui de Davi, faltou carinha, foi um ótimo rei. Lembra que eu disse na última aula que trouxe tempos de paz para o povo de Judá? Então nós estamos aqui classificando quais foram os reis bons e os reis ruins. Do lado de Israel, que era o Reino do Norte, praticamente todos foram ruins, tá bom? Porque eles foram idólatras, reis que nem eram da linhagem de Davi, o reino foi virando uma bagunça e Deus sempre esteve castigando, punindo esse povo por causa da sua infidelidade. Já do lado
de Judá, nós teremos aí reis maus também, mas alguns reis bons que vão alegrar o coração de Deus, como foi o caso do rei Asa, ok? Na época então do rei Acabe, que se casou com a rainha má chamada Jezabel, uma fenícia, esse rei então trouxe muita tristeza para o povo, trouxe muita calamidade para o povo do lado de Israel, porque ele se tornou idólatra, era um rei muito mau e se casou com uma rainha pior ainda do que ele. Essa rainha trouxe maldição para esse povo. Por quê? Porque ela era adoradora do rei, aliás, do deus Baal, um falso deus. Ela era feiticeira, sacerdotisa de Baal e fez ainda por cima com que o rei Acabe investisse dinheiro do povo construindo um templo para Baal. Pensa, nas terras do povo de Deus, na terra prometida, um templo construído, erigido ali para um deus falso, Baal. Segundo a lenda, era malvado, era severo e eles acreditavam que ele era quem comandava as chuvas, as navegações, comandava a natureza ali, o tempo, né? Mas é claro que isso era apenas lenda porque era um falso Deus, ele não existia. Deus então levantou um profeta chamado Elias. Elias fez então, cumpriu então a ordem que Deus lhe deu de ir até o rei Acabe e lhe trazer um recado muito difícil. Ele fez então ali a entrega desse recado para Acabe e Jezabel, dizendo que não choveria mais sobre Israel. 3 anos e meio sem chuva, 3 anos e meio sem regar as plantações, sem encher os rios, sem fazer com que o ar ficasse úmido para fazer bem para a saúde, sem ter aquele orvalho da noite irrigando a terra, molhando as plantações, refrescando ali a vida dos seres vivos, né? Tanto animais, humanos e vegetais, que é o que a natureza necessita, água, umidade, para que haja vida. E o rei Acabe e a rainha Jezabel, muito revoltados com aquela profecia, fez então com que se começasse uma grande caçada ao profeta Elias. Eles queriam a cabeça de Elias, queriam a morte dele, ele foi jurado de morte e ele então teve que se esconder durante este período de seca, na caverna. Ele ficou ali escondido, temendo ser morto, apesar de toda a sua ousadia, coragem e obediência de ter entregue esse recado tão difícil ao rei e à rainha. Ele depois teve medo, sentiu tristeza, sentiu deprimido por estar escondido durante tanto tempo, depois de ter obedecido a ordem de Deus. Mas Deus ali guardou Elias. Ele foi alimentado pelos passarinhos, pelos corvos que traziam todo dia para ele pão e carne, para que ele não passasse fome. Enquanto isso, o povo de Israel estava ali passando fome, estavam ali sofrendo com a seca, porque quando não há água, não há alimento. É a chuva que faz as plantas crescerem, os alimentos que são aí nascidos da terra crescerem, frutificarem, né? E os alimentos que vêm da carne, né, que vêm de origem animal, também precisam de água. Os animais precisam de pasto, eles precisam beber água para crescerem gordinhos, fortinhos e terem carne do povo. Então eles não tinham nem os vegetais e nem os animais para se alimentarem. A fome foi grande, uma seca tremenda e ali naquele lugar, então, as coisas ficaram ainda piores do que já estavam, porque já tinha altos impostos, já tinha idolatria, já tinha maldade de Acabe e Jezabel, e as coisas foram ficando de mal a pior, cada vez pior. Então, aconteceu que eles tiveram que caçar Elias, eles quiseram, né? Caçar Elias e Elias teve que ficar escondido durante esse tempo. Vamos ler um trecho aqui da história? A nossa lição de hoje, diz que Deus ouviu a oração de Elias. E aqui no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17, versículo 22, diz assim: O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele. Esse aqui é um trecho da história que eu ainda não citei. Durante esse tempo em que Elias ficou escondido na caverna, teve um dia em que Deus mandou ele sair. Disse: saia da caverna, Elias, e vá até o lugar onde eu vou te mandar. E no caminho, Elias então encontrou-se com uma viúva. Essa viuvinha já estava ali também sofrendo a tristeza e as dificuldades da fome, mas ela era uma mulher fiel a Deus. Talvez poucas das que restassem ali ainda no reino de Israel.
E aconteceu então que Elias pediu água a ela e ela lhe deu, e Elias também pediu pão, pediu comida para ela, e ela disse: eu não tenho, profeta, o único pouquinho de farinha que me resta e de azeite também que ainda tenho na minha cozinha, nas minhas panelas, eu vou fazer o meu último pão, vou comer com meu filhinho e depois nós morreremos de fome, porque não temos mais o que comer. Mas Elias disse a ela: não temas, não se preocupe, você vai fazer o pão, nós três vamos comer, vamos nos alimentar e não vai faltar comida na sua casa. E foi o que aconteceu. Elias fez então um grande milagre na casa daquela viuvinha fiel a Deus. Ela fazia pão todos os dias e a farinha não acabava. O azeite não terminava. Ela teve que emprestar potes da vizinhança, vasos e mais vasos, jarros e mais jarros de todos os seus vizinhos, porque o azeite não acabava, se multiplicava. E tinha azeite para ela e para vender para os vizinhos. E ela prosperou porque foi generosa, foi fiel a Deus, obediente, dividiu um pouquinho que tinha com o grande profeta Elias e a comida na sua casa não faltou durante toda aquela seca. Ok? Então, aconteceu também depois de um tempo que o filhinho dessa viúva ficou doente. Ela já havia perdido o marido e agora também perdeu o filho. O filho ficou doente, morreu, mas ela, confiante que o profeta poderia fazer algo mais por ela, mandou chamá-lo, e Elias veio, orou pelo menino e fez com que ele se reanimasse, a vida voltou para ele, o fôlego de vida voltou para o menino e ele ressuscitou. Mais um milagre feito pela mão do profeta Elias através da sua fé no Deus verdadeiro, Deus de Israel. Elias então foi considerado um dos homens do Velho Testamento, do Antigo Testamento, né, as histórias que vêm antes de Cristo. Ele foi considerado, depois de Moisés, o que mais fez milagre. Somente Moisés fez mais milagre do que ele. Vocês lembram? Moisés mandou as pragas sobre o Egito, Moisés abriu o Mar Vermelho, Moisés fez chover maná do céu, que foi o alimento que Deus mandou, o pão do céu, fez sair a água da rocha. Moisés realizou grandes coisas, não foi? E depois dele, então, vem o profeta Elias, e na próxima aula vocês vão ver que grande milagre Elias vai fazer acontecer ali, em nome de Deus. Hoje nós vimos 3 já na história dele: a ressurreição do menino, a multiplicação da pouca comidinha que a viuvinha tinha na sua casa, e também ele cerrou as comportas do céu, fechou as comportas do céu e não choveu durante 3 anos e meio, segundo a palavra. A palavra de Elias tinha poder, porque ele tinha fé em Deus. Então, não foi nem em nome de Deus que ele disse que não ia chover. Ele falou: segundo a minha palavra, segundo o que eu estou dizendo, não vai chover por 3 anos e meio. E Deus fez realmente isso acontecer, porque Elias era fiel e tudo que ele fazia era em nome de Deus. Vamos ler mais um pouquinho aqui desse trecho. Então Deus fez com que o menino ressuscitasse. 23. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe, e ele disse: vê, teu filho vive. Ele fez o menino ressuscitar, pegou ele no colo e devolveu nos braços da mãe. Imagina a alegria dessa mãe, que viu então quanto Deus era fiel e cuidava dela. Fez prosperar a sua casa, não lhe faltou alimento, ela ainda ganhou dinheiro vendendo a quantidade grande de azeite que ela tinha se multiplicando todos os dias na sua casa, e ainda por cima Deus devolveu a vida ao seu filhinho. Veja como Deus cuida de nós, hein, crianças? Devemos sempre agir como o profeta Elias, sendo ousado, sendo fiel a Deus, e Deus responde a nossa oração. Elias orava e Deus atendia. Elias buscava a presença de Deus e ele se manifestava e fazia as coisas acontecerem, porque Elias era fiel. Nós devemos ser fiéis como Elias, seguirmos o seu exemplo de grande profeta que pregava a palavra e que fazia o povo se lembrar quem era o Deus verdadeiro e fazia as pessoas perceberem que estavam erradas. Ele fez o povo acordar e ver que Baal era falso, verem que Baal não existia, que aquilo era idolatria, que o verdadeiro Deus, o Deus dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, é quem tinha os livrado do Egito, do deserto, os feito reconquistar a terra, e esse povo estava se esquecendo de tudo isso. Também um rei tão mau, um rei e uma rainha tão maus quanto foram Acabe e Jezabel,
Deus estava sempre precisando fazer esse povo se lembrar de quem é o verdadeiro Deus, criador e provedor de tudo que eles precisavam. Esses reis muitas vezes davam um mau exemplo, o povo seguia o exemplo desse mau líder e Deus levantava alguém, um grande profeta, um grande homem de Deus, para lembrar de novo o povo quem é que cuidava deles, quem é que dava tudo que eles precisavam. E aí de novo o povo se voltava para Deus. Na próxima aula vocês vão ver o grande acontecimento que vamos ter aí na vida de Elias, que ele vai realizar de acordo com a fé que ele tinha em Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, tá bom? E nós vamos então continuar na próxima aula aprendendo mais um pouco sobre Elias. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos nessa manhã por mais esse ensinamento. Queremos que as nossas crianças sigam cada dia mais os seus ensinamentos, sejam ousados, obedientes e confiantes, como foi o profeta Elias. E nós desejamos que o Senhor não deixe de cuidar de nós, que o Senhor esteja sempre nos mandando as suas provisões, nos mandando, Senhor Deus, aquilo que nós necessitamos, saúde e vida longa, como Elias conseguiu ali realizar naquele grande milagre na vida do menino que já havia morrido, provisão e prosperidade, como aconteceu na casa da viuvinha que foi generosa, dividiu um pouco que tinha, e que nós possamos, ó Deus, todos os dias sermos aí Elias da nossa geração, que fala a verdade, que não tem medo de dizer aquilo que o Senhor nos manda, não tem vergonha de fazer aquilo que o Senhor nos envia a ser feito, porque nós precisamos não temer, não ter medo, não ter vergonha, não ter aí nenhum empecilho de fazer a vontade do Senhor. Ensina os nossos juniores a serem homenzinhos e mulheres, meninas e meninos, moços e moças que vão ser jovens aí pela vida afora, fazendo a sua vontade, vão crescer, se tornar adultos que vão seguir os teus caminhos e fazer tudo conforme a tua palavra ensina, seguindo exemplos de profetas como Elias, de grandes homens da Bíblia, da palavra do Senhor, como foi o grande profeta Elias. E não seguimos exemplos ruins como foram os exemplos de Acabe e Jezabel. É o que nós te pedimos e já te agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer então mais esse momento com vocês e pedir que vocês façam as atividades, não se esqueçam de estar firmes aí, estudando a Bíblia, estudando a palavra, não deixem de estar assistindo as videoaulas para que a gente continue todos os dias aprendendo mais e mais de Deus, a não esfriarmos na fé nesse momento de reclusão, ok? Entre no nosso site, imprimam as atividades, façam os devocionais para que a gente continue firme com Deus, mesmo enquanto estamos escondidos em casa, guardados, reclusos em casa, como ficou aí Elias por esse tempo, recluso e isolado na caverna, fugindo do perigo, como hoje nós estamos fugindo do perigo que está no ar, que é essa doença, essa pandemia, ok? Beijo para vocês, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.